Peraí, então a prótese removível seria o quê? Que não é uma ponte? As pontes com grampos. Ponte com grampo, isso, é isso mais fácil de falar. Aquelas pontes com grampo... Então, de repente, você tem um dente que suporta essa ponte. E ela apoia no dente e apoia na mucosa. E faz com que atrofie esse rebordo. Então, os casos mais difíceis da gente reabilitar com o enxerto são esses pacientes que já usaram a ponte removível. A grande dúvida de quem sabe que precisa, porque quem precisa sabe que tem que fazer o enxerto ósseo, né? Às vezes já teve a orientação do próprio dentista, quem acompanha essa prótese, a pessoa fala assim, eu não posso fazer isso, porque como é que eu vou fazer esse enxerto? Tem que esperar, eu vou ficar como em casa 6 meses sem dente na boca? Sim. Tem que ficar? Na verdade, voltando aqui ao nosso modelo, né? Então, dá para ver aqui o modelo? Isso. Quando a gente coloca os enxertos ósseos aqui, e são blocos, a gente vai ver logo mais na simulação, no computador, onde eu tenho algumas animações que eu possa mostrar. Se eu colocar carga logo em seguida, ou seja, se esse paciente usar a dentadura no rebordo que ele foi reconstruído, eu vou ter uma abertura da ferida. Na verdade, o que vai acontecer? O enxerto que está aqui vai se expor. Vai abrir a ferida. Então, existem alguns cuidados. Existem alguns cimentos para você colocar na dentadura e essa dentadura a gente orienta o paciente a colocar a partir da 2ª semana. Então, 1 semana em casa e 1 semana com esse cimento, só para rir, não é para mastigar, né? Senão a gente corre estética mesmo. Exatamente, só para ele ter esse conforto. E você pode mastigar, mas sem essa prótese. Exatamente. Agora, doutor, eu não sei se a melhor forma de perguntar é o que você prefere trabalhar com enxerto, né? Do próprio corpo da pessoa, tem banco de osso? Excelente a sua pergunta. A gente vai poder discorrer ao longo dessa entrevista, porque a gente tem hoje substitutos ósseos, que a gente chama de biomateriais, que substituem muito bem o osso. Nada se compara ao nosso próprio osso, né? Quer dizer, eu tenho um paciente que necessita um enxerto ósseo no maxilar, de eu usar o osso daqui, ou da bacia, ou da calota craniana, claro que isso é muito melhor, porém tem uma morbidade, né? Eu não passo a ter só uma área que foi operada, eu passo a ter uma área que doou o enxerto e que fica dolorida, que fica inchada. E não faz falta esse osso? Estou pensando em algo dentro da boca que o próprio bucomaxilo poderia fazer, né? Então você não precisa de nenhum outro profissional. Não. Se for de dentro da boca, você mesmo consegue fazer. Se for de dentro da boca, a gente consegue fazer, inclusive no consultório, não precisa nem hospital. E não cicatriza rápido esse de dentro da boca? Muito rápido. Porém, quando a gente tira o osso, a gente tira geralmente da mandíbula. Então você precisa ter esse osso sobrando na mandíbula. Se a gente puder olhar lá de novo no modelo, a gente pode tirar o osso dessa região aqui, dessa área, pode usar essa pontinha de osso, da área do queixo, né? Essa área aqui do osso do queixo, nós não utilizamos muito, antigamente utilizava muito. Afunda aqui? Não afunda, ele refaz totalmente. Então volta, daqui 1 ano tá perfeito de novo. Poderia doar de novo? Poderia doar de novo. O problema é que essa região, quando tirada, e eu já tirei bastante daqui, eu vejo queixa dos pacientes que a sensibilidade não volta. Depois de 1, 2, 5, 10 anos. Então, eu prefiro utilizar áreas doadoras de dentro da boca bilateral, ou seja, dos 2 lados da mandíbula, e ao invés de usar essa área. Se eu precisar de mais osso, aí eu vou recorrer com áreas externas. Mas daqui eu não tenho mais tirado. Hoje você não faz mais? Não. E é um consenso, meio que um consenso entre os cirurgiões.
É bom ter esse respaldo também, porque a gente sabe que toda cirurgia envolve risco, doutor. Sim. A gente sabe isso. Sim, sem dúvida. Agora, conforme o tempo vai passando também, os estudos e a experiência vai mostrando Exatamente. que o caminho é esse. Exatamente. Então, de não fazer mais do queixo hoje. Você falou que esse osso se refaz, né? Se então, refaz totalmente. Você não tem perda nenhuma. Não. O osso vai se refazer. Eu vou dar um recadinho para quem está em casa, Opa. mas eu volto para saber depois de quanto tempo e se varia muito de pessoa para pessoa e qual é esse pós-operatório, tá? Porque a gente sabe que a sua parte vai ser muito bem feita, mas tem uma parte que depende tanto do paciente que não dá para você ficar 24 horas com esse paciente lembrando ele de todos os cuidados, né? Do que não pode fazer de excesso. Sim, Já. Sim. Dr. José Flávio Torezan tira essas dúvidas pra gente. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre reconstrução dos ossos da face. A gente está entendendo um pouquinho mais sobre o trabalho do cirurgião bucomaxilofacial. Nosso profissional de hoje é o Dr. José Flávio Torezan. Está esclarecendo as nossas dúvidas. É um trabalho difícil, é difícil também, às vezes, para explicar para o leigo, né? Para nós, leigos, né, doutor? Mas a gente consegue aí, com uma explicação bem fácil, didática, explicar um pouquinho para quem está em casa quão importante é esse trabalho, quanto de qualidade de vida ele devolve para quem precisa fazer. Agora, eu perguntei antes da gente ir para o intervalo sobre esse pós-operatório. Seu trabalho vai ser muito bem feito, não tenho dúvida disso. Mas tem uma parte grande que depende do paciente, né, doutor? Sim, bastante. O que a gente vê, Denise, que assim, varia muito da idade do paciente, ou seja, pacientes mais jovens recuperam muito mais rápido e pacientes mais velhos, que são os grandes pacientes nossos que necessitam de reconstrução, esses pacientes vão evoluir com pós-operatório muito mais difícil, tá? Então, quais são os principais, os pacientes assim que têm uma recuperação mais demorada? São os fumantes, tá? Então, vale a dica aí para... Nesse período, quem fuma, nesse período tem que parar de fumar? Não. Ou não adianta também? Não adianta. Já está debilitado? Está debilitado. Porque fumou a vida inteira? Não, na verdade é assim. O cigarro, ele diminui o calibre, o diâmetro dos vasinhos. E são os vasos que levam sangue para os tecidos da boca que fazem a cicatrização. Então, se o paciente parou de fumar há 6 meses, eu tenho uma boca quase normal em termos de cicatrização. Bom, a gente sabe que é um vício e que quem fuma relata que é muito difícil parar de fumar. Mas, de repente, dá para se planejar, né? Sim. Para parar aí esses 6 meses em busca de uma recuperação muito mais rápida. Quando o paciente fuma e ele é um fumante crônico, a gente não quer que ele pare de fumar durante o processo. Então, naquele período que ele fez a cirurgia, ele deve fumar bem menos. Um cigarro de manhã, uma tarde, uma noite, né? Parece muito ruim, mas é muito pior do que ele parar de fumar, que ele vai ter as crises de ansiedade em decorrência da abstinência do cigarro. E de repente, às vezes, uma rebeldia, uma condição ansiedade, que não vai favorecer em nada o processo, né? Agora, ao mesmo tempo que o jovem, né, e geralmente é por uma fatalidade que você precisa, por um acidente, uma bala perdida, um tiro, que você precisa fazer uma reconstrução, você disse que, via de regra, eles se recuperam muito mais rápido quando o assunto é osso, né? Mas, de certa forma, não tem também uma disciplina um pouco menor do que quando é um idoso que vai operar, ou não? São pacientes muito diferentes, né? O que você está falando sobre um tiro, um acidente de carro... É uma outra reconstrução também. É uma outra coisa, porque aí eu tenho um paciente doente do trauma. É um paciente que não estava preparado para fazer nada e, de repente, ele se viu doente. Então, essa é um capítulo à parte. Já esse paciente é um paciente que vem no seu consultório, ele está preparado para fazer isso, em todos os sentidos. Financeiramente, com a cabeça dele voltada para cicatrizar, e um dia eu vou colocar meus implantes, vou colocar uma prótese bonita, vou voltar a sorrir, comer e falar adequadamente. Legal. O que eu queria mostrar agora, Denise, é uma das principais cirurgias reconstrutivas que eu tenho no consultório e que a grande maioria dos dentistas que fazem cirurgia no consultório, em hospital, principalmente os cirurgiões bucomaxilo, são as cirurgias chamadas de cirurgia de elevação do seio maxilar.
O seio maxilar são duas cavidades que a gente tem aqui ao redor da face. Então, eu estou com o crânio aqui mostrando, né? A parte de cima, obviamente, está sem a parte de baixo, que eu vou colocar aqui, né? Esta parte de cima, aqui embaixo dos globos oculares, esta parte de cima tem um seio maxilar. Que aqui está representado, eu vou afastar um pouco, aqui está representado por um outro modelo que eu quero mostrar que ele tem um simulador que tem uma membrana dentro. Então, esse seio... Como se estivesse aberto. É, como se ele estivesse aberto, como se fosse assim, ó. E aqui tivessem os olhos. Bom, esse seio maxilar, cada um no indivíduo adulto, tem por volta de 20 ml de volume. Então, como que a gente faz? É sabido que quando você extrai os dentes, vou posicionar melhor aqui para a câmera. Quando você extrai os dentes, esse seio maxilar passa a ocupar todo o espaço que era para ter osso. Então, ele fica bastante fundo, né? Então, o que a gente faz? Faz uma cirurgia, tá? Onde retira essa parede lateral. Eu quero mostrar em detalhes ao telespectador que está vendo e possa não estar entendendo. Eu vou fazer como se falasse para o meu paciente no consultório. Primeiro eu mostro no modelo, depois eu mostro uma animação. E essa animação é de fácil compreensão. Então, como eu faço? Para colocar um implante aqui, eu preciso, como eu disse, ter alicerce. Tá vendo que o implante aqui, ele está totalmente, né, no ar. Então, eu preciso levantar essa membrana do seio. Tá? Eu levanto essa membrana do seio, vou tentar mostrar aqui por dentro. Né? Legal. Aqui a membrana, essa membrana ela tem uma função, então eu levanto essa membrana e nesse espaço que eu levantei, eu vou preencher de osso, totalmente. Com o material de enxerto. É, o material de enxerto. Aí qual é? Pode ser o osso bovino, tá? A gente tem uma série de biomateriais hoje que a nossa Anvisa, que é a Agência Nacional de Saúde e Vigilância, né? Importante que tem que ter o selo da Anvisa. Existem materiais importados e materiais nacionais de boa qualidade. Isso justifica para mim, nesses pequenos enxertos, nessas pequenas reconstruções, o não uso do osso fresco autógeno, que é aquele osso de cadáver. Então, nós não utilizamos isso na nossa prática clínica. A Anvisa autoriza, tudo bem, é uma preferência do cirurgião. Eu prefiro utilizar ou o osso autógeno do próprio indivíduo ou biomateriais. Ou ainda algo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, Denise, sobre a proteína morfogenética do osso. Isso é muito moderno, né? Muito moderno. É o que tem de mais moderno no assunto, não é? É lindo. Isso. Porém, eu tenho uma notícia triste. Diga. É muito caro. Muito caro, muito caro. Muito caro mesmo. Então, é lindo de se falar sobre ele, o resultado é incrível, mas às vezes não cabe no bolso. Para se ter uma ideia, é pouco acessível para os americanos. Imagina para nós brasileiros. Bom, essa cirurgia feita no maxilar, eu gostaria de mostrar agora como ela é feita na animação. Legal, vamos então mostrar. Eu vou tirar aqui para a gente poder mostrar. Não sei se já está capturando a imagem. Isso, olha só que bonito. Né? Então, dessa forma, eu gosto de... É assim que você mostra assim que eu mostro para o paciente. Eu acho incrível, vou dar só uma paradinha antes de você mostrar, dar o play aqui. Eu acho incrível que o paciente saiba o que vai ser feito, quais são os procedimentos. E se for na boca, o que é na boca. Qualquer tipo de cirurgia, né, quando não é de urgência e emergência, a gente tem que estar preparado para o que vai ser feito, né? Sem dúvida. Então, acho que informação, eu repito, é o essencial. Não importa o que seja, pode ser a maior cirurgia, a mais agressiva, você tem que saber o que vai ser feito. Eu acho que as pessoas que vão procurar um profissional, seja ele em qualquer área da medicina, qualquer área da saúde, primeiro, uma boa indicação são pacientes que já fizeram algum tratamento com aquele profissional. O boca a boca ainda é a melhor propaganda, né? Segundo, tirar todas as informações que você tenha, todas as dúvidas. Esse profissional, ele deve falar para você como é o procedimento. Às vezes não precisa dar detalhes, tem pacientes que querem mais detalhes e outros não. Que não querem, exatamente. Tem que respeitar. Uma das coisas que eu nunca mostro são cirurgias ao vivo, porque nenhum paciente gosta de ver sangue. Então, eu gosto de mostrar a animação. Isso. E dessa forma fica bastante compreensível o que o paciente vai receber.